Glória a Deus. Meus amados, boa noite a todos. Que a paz e a graça do nosso Deus seja sobre todos que nesta noite se dispuseram a vir para cultuar a Deus e glorificar a Deus. Eu sei que o pastor Jonas pediu para vocês acabarem de sentar, mas eu vou ser um pouquinho chato, se você puder, coloque-se de pé por gentileza. E vamos ler um texto da Bíblia, e o texto que nós estaremos pensando e refletindo hoje é Romanos, capítulo de número 1, versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Vou dar uma dica para você achar com facilidade. Depois de Gênesis e antes de Apocalipse, é só você procurar ali, você vai achar com facilidade. Amém, queridos? Romanos 1,16, quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Amém. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Queridos e amados irmãos, a carta, a epístola aos Romanos, é uma das 13 epístolas que nós temos no Novo Testamento de autoria do apóstolo Paulo. Os estudiosos, quando se referem à carta de Paulo aos Romanos, eles dizem que esta carta revela as revelações mais profundas que o apóstolo Paulo tinha do verdadeiro significado do Evangelho de Jesus Cristo. Alguns até a denominam como a catedral das doutrinas ou a epístola das epístolas. Esta epístola que o apóstolo Paulo escreve é um tratado teológico sobre a salvação. E se existe uma coisa que nós hoje, de forma urgente, precisamos continuamente tomarmos consciência é de que nós precisamos conhecer mais profundamente o significado da nossa salvação. Esta epístola, escrita pelo apóstolo Paulo em meados do ano 56 a 58, provavelmente da cidade de Corinto, é uma carta endereçada por uma igreja que Paulo não conhece. Não foi Paulo que fundou a igreja em Roma. Não foi Paulo que fundou a igreja estabelecida no coração do Império Romano desde essa época. Os estudiosos creem que quem fundou esta igreja foram alguns que se converteram no dia de Pentecostes em Atos 2, e sendo inflamados pelo Espírito Santo no dia do derramamento inicial do Espírito Santo, voltaram para Roma abrasados pelo Evangelho e começaram a difundir e a pregar o nome de Jesus, a ponto de que neste momento se tornasse uma igreja tão conhecida que o apóstolo Paulo vai dizer que em todo o mundo se anuncia e se fala da fé da igreja que está em Roma. Quando eu olho para este princípio e esta verdade, querido, eu acho que cabe uma aplicação à nossa vida. É impossível alguém ser inflamado pelo Espírito Santo. É impossível alguém receber de forma tão impetuosa a verdade do Evangelho na sua alma,
que não esteja interessado em transformar o ambiente aonde você está. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, no seu livro Sermão da Montanha, ele diz que quando Jesus diz que nós somos o sal, ele aplica esta metáfora de Jesus dizendo que eu e você, como crente, como salvo, como cristãos, fazemos e agimos como o sal. O sal tinha duas finalidades, uma era temperar, o outro era fazer com que os alimentos tardassem no processo de putrefação, de forma que o sal, como antisséptico, impedia que os alimentos apodrecessem de forma rápida. E ele diz que eu e você, como sal, estabelecido em um ambiente, nós damos e nós, através da nossa fé, dificultamos a ação do pecado aonde nós estamos, e a partir de nós o reino de Deus se manifesta, levando outras pessoas à mudança e à transformação. Como sal, eu e você, aonde estamos, o pecado precisa ter dificuldade de se estabelecer. Esses homens inflamados pelo Espírito Santo vai ser o sal e a luz em Roma, e vai transformar o coração do Império Romano, porque, queridos, se existe uma coisa que eu e você precisamos entender, que quando há um povo inflamado pelo Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio de Deus, em comunhão com o alto, vivendo as plenitudes da graça de Deus, as portas do inferno se rompem e o reino de Deus avança. O que nós precisamos não é apenas de uma multidão, o que nós precisamos é de homens e mulheres, ainda que sejam remanescente, mas inflamados pelo fogo do Espírito Santo e cheios da palavra de Deus em seu coração, porque o Espírito o impulsiona a fazer a diferença, independente de onde ele esteja. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo anuncia que ali há uma grande igreja com uma fé anunciada em todo o mundo. Só que o apóstolo Paulo não fundou a igreja e ele conhece apenas algumas pessoas pessoalmente, a quem ele saúda no final da carta. Ele não conhece a maioria da igreja. E ele vai escrever essa carta com o objetivo de visitar os irmãos em Roma, e junto com os irmãos dando a mão a ele, ele pudesse ir na Espanha pregar o evangelho, porque Paulo já havia evangelizado parte da Ásia, ele já havia evangelizado outras regiões, e ele intentou no seu coração pregar o evangelho aonde Cristo ainda não havia sido anunciado. Paulo não lançava fundamento aonde já havia fundamento, Paulo ia pregar onde Cristo ainda não havia sido anunciado, porque esta é a ordem de Cristo a nós: ide por todo o mundo, ide às nações, ide aos povos, ide à língua, ide em todos os lugares e anunciai o perdão do pecado e remissão das ofensas em meu nome. E a igreja não pode ficar enclausurada no centro da sua existência, e nem na sua zona de conforto, nem na sua redoma geográfica. A palavra do Senhor diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A unção do Espírito Santo é para isso: e ser-me-eis testemunhas quando descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês testificarão de mim em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Às vezes a ausência de poder, impacto na igreja, no mundo, é falta de unção dentro dela. Às vezes o enclausuramento da igreja e a força de ímpeto nela contra as portas do inferno é porque está faltando o poder do alto, é porque está faltando unção de Deus, é porque está faltando presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, de forma veemente, nós ficamos bem contentes na nossa zona de conforto. Mas quando o Espírito Santo é derramado, é gerado em nós um senso de urgência
em fazer com que o reino de Deus avance no mundo. O apóstolo Paulo era alguém inflamado pelo Espírito Santo, por isso ele não se contentava em ficar na sua zona de conforto, mas o seu interesse era anunciar o evangelho ao máximo de pessoas possíveis, porque para isso ele foi chamado. E ele escreve a esta igreja, a fim de que esta igreja dê as mãos a ele e ele anuncie o evangelho, onde Cristo ainda não havia sido anunciado, mas como ele não conhece a igreja, ele precisa se apresentar. E para criar um elo com a igreja, Paulo vai usar 3 formas diferentes. Em primeiro lugar, ele vai apresentar as suas credenciais. É o que nós vemos do versículo 1 ao versículo 7. E quando nós lemos o versículo 1, em primeiro lugar, Paulo destaca. No início da sua carta, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Aqui, quando Paulo usa a expressão servo, a palavra servo aqui no grego significa escravo. Os romanos conheciam muito bem o significado desta expressão escravo, porque, segundo alguns estudiosos, havia cerca de 60 milhões de escravos em todo o Império Romano. Um escravo era uma propriedade do seu dono. Um escravo pertencia ao seu dono. Um escravo não tinha direito, o seu dono tinha todo o direito sobre ele, poderia fazer com ele o que ele quisesse. Paulo aqui, quando diz servo de Jesus, ele não está dizendo que ele vive para servir, ele está dizendo que ele é de Jesus. Ele está dizendo: eu sou alguém que pertence a Jesus. Eu não apenas o sirvo, eu sou completamente dele. Por quê? Porque ele me comprou. Por isso a Bíblia diz lá em 1 Pedro, e eu acho isso interessante, a Bíblia diz que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fomos resgatados. A expressão de Pedro aqui é alguém comprando um escravo, e naquela época usava-se o ouro, usava-se a prata para comprar um escravo, e ele diz: não foi com coisas corruptíveis, como ouro, prata, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas sim com uma moeda de maior valor, mas sim com um preço infinitamente maior. Ouro não resgata-me do pecado, ouro não resgata-me da escravidão, mas o sangue imaculado do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é a moeda divina que me transporta da escravidão para o serviço e para o reino de Deus. A Bíblia diz, querido, em 1 Pedro, que nós somos a nação eleita, o sacerdócio real, o povo adquirido. Para quê? Para anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por meio de Jesus Cristo eu pertenço a Deus, e isto é importante, querido. Por que que isto é importante? Porque se eu sou de Deus, há promessa sobre mim. Quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Quem é de Deus, naquele grande dia verá a diferença. Malaquias capítulo 2, pastor Jonas, o povo diz assim: diante de Deus inútil é servir a Deus, inútil é fazer a vontade de Deus, inútil é purificar o caminho. Então Deus levanta o profeta e diz: o meu povo tem dito palavras agressivas a respeito de mim. E esse povo diz: o que nós temos dito, Senhor? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, inútil é guardar o nosso caminho, inútil é temer a Deus, inútil é ser de Deus, porque nós temos por bem-aventurados ímpios, porque eles não temem a Deus e prosperam. A diferença, querido, é que o ímpio não é de Deus, e quando Deus se revelar, então Deus diz: naquele dia, vocês serão para mim propriedade particular, e naquele dia vereis a diferença entre os que são meus e os que não são meus. Nesse dia vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que me teme e o que não me teme, porque para aqueles que são meus nascerá a salvação e o sol da justiça, e para os que não são meus haverá juízo e fogo que queimará e não deixará nem raiz e nem ramo.
Paulo está dizendo, não vivo eu mais, porque eu fui comprado, e como fui comprado, devo glorificá-lo na minha vida. Eu sou dele, porque ele me comprou, e automaticamente vivo para ele. Querido, nós precisamos entender esse princípio, eu sou dele. A minha vida é dele. Ele morreu para que eu fosse dele. Eu era do pecado, eu era do mundo. Eu era escravo do diabo, mas a graça de Deus, pelo sangue imaculado de Jesus Cristo, me libertou do pecado e agora eu sou de Deus. O chamado do Evangelho é um chamado para ser dele. É o que nós vemos no versículo 6. Ele diz, vocês também foram chamados para serdes de Jesus Cristo. Por isso Paulo diz, eu não vivo mais eu. Eu sei que às vezes nós queremos tomar o controle da nossa vida e queremos estabelecer a nossa vontade por escolhas erradas. Ei, querido, você não tem mais direito à sua vida se de fato você se entregou para Jesus. Agora você é dele. Paulo está dizendo, olha, eu sou primeiramente de Jesus, é isso que ele está dizendo. Segundo, ele diz que ele foi chamado para ser um apóstolo. Ele diz, o Paulo que está vos escrevendo é escravo de Jesus e também, além de escravo de Jesus, ele é apóstolo, ou chamado para apóstolo. Eu acho isso aqui interessante, porque ele está dizendo o seguinte, eu não fui de forma alguma soberbo na minha expressão. Eu não sou apóstolo porque me ungi apóstolo. Eu não sou apóstolo porque me consagrei apóstolo. Havia muitos apóstolos naquela época, mas eram apóstolos que se intitulavam, mas não eram chamados por Deus, não eram enviados por Deus. Paulo está dizendo, não me confunda com um aventureiro, não me confunda com um missionário com pasta na mão, sem compromisso com o reino dos céus. Eu sou alguém que fui chamado por Deus, eu sou alguém que Deus me elegeu. Em Gálatas 1,15 ele diz que desde o ventre aprove a Deus selecioná-lo, separá-lo, escolhê-lo para enviar os gentios e revelar Jesus através da vida dele. Acredite nisso, querido. Nós precisamos entender esse princípio. Nem todo mundo que se diz apóstolo, que se diz pastor, de fato é. Quem o são? Aqueles que são chamados por Deus. Muitos são aventureiros e falam em seu nome, fala de si mesmo, a sua mensagem é humana, mas Paulo está dizendo, eu sou escravo de Jesus. E segundo, eu sou apóstolo não porque me consagrei, mas porque ele me chamou a caminho de Damasco. Eu ouvi a voz dele, ele apareceu a mim e ele me levantou e me enviou para pregar o evangelho a todos os povos, tribos e nações. O mundo não precisa de homens aventureiros que falem do nome de Deus. O mundo precisa de homens e mulheres chamados por Deus, que de fato preguem o evangelho debaixo da unção de Deus. Deus não tem compromisso com o aventureiro, mas quando alguém chamado por ele, levantado por ele, se levanta e fala em seu nome, ele então vem e manifesta seu poder e a tua unção. Eu costumo dizer, querido, eu acho isso interessante, que o mundo não precisa de homens e mulheres que acham ser homens e mulheres de Deus, porque muitos acham que são, mas não são. Muitos acreditam ser, mas não é. O mundo não precisa de pessoas que acham ser homens de Deus. O mundo precisa de homens que são de Deus, mulheres que são de Deus, que andam com Deus, que são servas de Deus, chamados por Deus, conhecem a Deus. Porque o homem não pode dar o que ele não tem, e nem pode falar com propriedade daquilo que não conhece. O mundo precisa de homens e mulheres inflamados por Deus, chamados por Deus, cheios de Deus. E Paulo está dizendo que ele é apóstolo. A palavra apóstolo era muito conhecida naquela época, porque era alguém enviado por uma autoridade superior, grande, com uma comissão. É como se fosse o emissário de um rei ou enviado de um imperador, que falava em nome dessa autoridade. Paulo aqui, ele está dizendo que ele foi chamado para representar
e para falar em nome de um rei, não apenas um rei, mas o rei dos reis, e ele diz: eu não estou aqui em meu nome, eu estou aqui no nome dele. Eu estou aqui falando em nome dele, somos embaixadores do reino dos céus, representando aquele que vive, aquele que reina, e eu não me intitulei, eu fui chamado por Deus e enviado para falar em seu nome. Em terceiro lugar, ele vai dizer que ele foi separado para o evangelho de Deus. Quando ele usa a expressão separado, a palavra separado aqui tem a mesma raiz da palavra separatista, que é o fariseu. Antigamente ele havia se consagrado, se separado para a lei, mas agora ele era um fariseu do evangelho, separado para pregar o evangelho, e nós sabemos que evangelho é boas novas. As boas novas falam de Jesus, que na sua morte e ressurreição traz vida, e vida com abundância a todo pecador, e ele está dizendo: eu fui separado para a mensagem. Que mensagem? A minha mensagem, a mensagem dos gregos, a filosofia? Não, a mensagem de Deus. Ele está dizendo: a mensagem que eu prego não é a mensagem humana, não é a mensagem dos gregos, não é a mensagem da terra, não é mensagem humana, não é mensagem daqui de baixo. A mensagem que eu prego, ela vem de Deus. Sabe, querido, a diferença entre uma mensagem que nasce no homem e uma mensagem que vem de Deus? É que quando ela entra em contato com o homem, ela transforma, ela liberta, ela traz vida. Nós não podemos falar aquilo que queremos, aquilo que achamos. O que nós falamos é a mensagem de Deus, é o que vem de Deus, é o que emana do céu para a terra. Saiba-se que uma única palavra dita no céu e endereçada na terra não volta para Deus vazia. Eu não preciso inventar para poder animar plateia, nós não somos animadores de plateia. Nós não precisamos de dinâmica para poder manter o povo com a atenção, ou não tenho outra mensagem. Paulo diz: eu nada me propus saber entre vós, coríntios, a não ser Cristo e esse crucificado. Basta pregar a mensagem que vem de Deus e Deus faz, basta pregar a mensagem da palavra e Deus opera, basta pregar as escrituras e Deus é responsável em agir em relação a ela. Por isso, nesta noite, a minha preocupação é apenas passar o que de Deus eu recebi. A palavra que vem de Deus é a palavra que muda a sua vida. Eu não estou aqui em meu nome, eu estou aqui em nome dele. Não estou falando daquilo que nasceu em mim, eu estou falando daquilo que recebi do alto. Porque esta é a mensagem que transforma, e Paulo vai dizer que o evangelho e a mensagem que ele prega é do alto, é de Deus, ela transforma e ela liberta. Ele vai dizer, queridos, que esta mensagem que ele prega é uma mensagem que tem origem em Deus, e esta mensagem não se trata de coisas, não se trata de outra coisa a não ser de uma pessoa. Qual é a mensagem do evangelho? Se trata de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus de Nazaré, que o apóstolo Paulo aqui destaca. A mensagem que eu tenho trata-se de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus, e esta pessoa se fez carne, embora sendo Deus, manifestou-se entre nós para trazer vida e vida com abundância. Preste atenção nisso daqui. Ele diz: eu tenho uma mensagem, eu prego uma mensagem. E em primeiro lugar, essa mensagem tem origem em Deus. Segundo, essa mensagem trata-se de uma pessoa. E em terceiro lugar, essa mensagem está fundamentada nas Sagradas Escrituras. Ele diz que a mensagem que ele prega, ela vem de Deus, se trata de uma pessoa, e ela está fundamentada nas promessas do Antigo Testamento, baseado nas Escrituras. Eu quero ser um pouco redundante para você não perder o fio da meada aqui. O texto está dizendo que o que Paulo prega, qual é a mensagem que esse escravo, apóstolo, pregador e missionário tem? É uma mensagem que vem do alto para a terra. É o plano eterno de Deus de salvar o mundo. Essa é a mensagem dele. Segundo, essa mensagem não se trata do que você tem que fazer, se trata de quem você deve crer. Se trata de uma pessoa. A mudança de vida não vem quando você muda alguns hábitos. A mudança de vida vem quando você se encontra com Jesus.
Nem sempre acertar o caminho da igreja significa acertar o caminho do reino. Estar na igreja não te faz salvo, o que te faz salvo é estar em Jesus Cristo. Porque Deus não nos deu uma igreja para nos salvar, Deus não nos deu uma placa para nos salvar. Ele não disse, vai na Assembleia, vai na Batista, vai na Igreja Vida. Ele disse, eis que, amando eu o mundo, eu dei o meu Filho unigênito. É isso que Ele nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o próprio Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregado. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. O mundo está perambulando, vagueando atrás de vida e de felicidade, quando na verdade Deus do alto céu está dizendo, eu já vos dei um caminho para a vida. Este caminho se chama Jesus de Nazaré. O diabo não precisa abrir centenas de portas que levam para o inferno. Basta ele ocultar Jesus e a pessoa está perdida. Basta essa pessoa não vir a verdade e estará fatalmente condenada. Mas a Bíblia diz, querido, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo está dizendo, a mensagem que eu prego não é o meu plano para salvar o mundo, é o plano dele para salvar o mundo. A mensagem que eu prego não se trata de prática e nem se trata de mim, se trata de Jesus. E eu digo uma coisa, o que eu prego não é uma novidade. Desde o Antigo Testamento, o Pai aos profetas está revelando e está mostrando e está profetizando a vinda do Messias Salvador. É esta mensagem que vem de Deus, que é de Jesus, que está na palavra que eu vos prego. Será, querido, que se nós passarmos algumas mensagens hoje nesse crivo aqui, eles passariam? Será que as mensagens que estão sendo pregadas hoje é uma mensagem que vem de Deus? É uma mensagem que está fundamentado na Escritura? É uma mensagem que expõe Jesus? Aleluia. É por isso, querido, que nós estamos vendo o esvaziamento da glória de Deus em muitas das nossas reuniões. Em muitas igrejas nós estamos vendo um povo, você já reparou, irmãos, nós estamos tendo dificuldade de ter crente cheio de Deus? Crentes que têm 10, 20 anos na igreja, parece que nasceu ontem, parece que se converteu ontem, capengando, sempre tropeçando, nunca cresce, nunca amadurece, nunca se ergue, sempre aquela vida apática, anêmica, sempre caindo nos mesmos erros, sempre caindo nos mesmos tropeços, sempre tendo as mesmas pedras de tropeço. Querido, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos pessoas tão fortes na fé, tão perseverantes, homens que abalavam a estrutura do inferno, homens que demônios temiam a presença deles, enfermidades que a sombra passava e curava, lenços de homens que tocavam no doente, o doente ficava curado, homens que o inferno temia. Nós estamos precisando ser uma geração como essa. Eu te digo, querido, a geração de Paulo já foi, a geração de Pedro já foi, a geração de John Wesley já foi, a geração de Martinho Lutero já foi, mas eu e você somos nesta geração o remanescente de Deus, e Deus continua ainda enviando o teu Espírito e levantando-nos com poder para fazer e anunciar o teu nome. O que nós precisamos é entender isso daqui, que quando nós falarmos, não seja algo que nasceu aqui, seja algo que nasceu lá. Quando eu falar, eu não falo de algo que eu acho, eu falo o que está escrito. Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a minha. Que quando eu falar, não fale de mim, nem fale de A, nem fale de B. Há pregadores que, quando assumem a tribuna, só falam dele. Irmãos, porque eu viajei para a Itália e eu preguei em 9 igrejas lá.
Depois da Itália eu passei lá na França e preguei na França. Aí depois eu estava passando lá no avião e de repente uma pessoa disse: pastor fulano, é você? Eu vejo o senhor no YouTube, e aquele negócio, para com isso, irmão. Paulo diz, se tinha alguém que poderia se gabar, esse alguém é Paulo. Paulo diz, eu sou fariseu, falo 3 idiomas, eu sou poliglota, eu sou um conhecedor. Não, querido, ele se abstém de todas estas coisas. Ele diz, por causa de Cristo, eu deixo tudo para trás e considero esterco, para que eu possa conhecer Jesus. Eu nada me proponho saber entre vós, senão Cristo e este crucificado, e a minha palavra não veio a voz com sabedoria humana, mas com demonstrações de poder e do Espírito Santo. Quando você fala de Jesus, as promessas atreladas ao nome dele se manifestam. O poder de Deus desencadeia o nome e a pregação de Jesus. Eu não sei porque a pregação cristocêntrica está morrendo nas igrejas. Eu não sei porque a mensagem sobre o Calvário está minando nas igrejas. Quer mensagens que levam o povo a pular no teto, quando na verdade a mensagem que muda a sua vida é quando os seus olhos se abrem e você se encurva diante da cruz, aonde está o poder e a sabedoria de Deus. No dia 24 de maio de 1738, um missionário desanimado participa de uma reunião em Londres. E nessa reunião de Deus está lá o missionário desanimado que um tempo antes havia escrito: eu fui para a América para converter os índios, mas quem me converterá? Neste culto, o preletor está expondo o prefácio de Martinho Lutero da carta aos Romanos. E as verdades desta epístola entram dentro dele. Ele é tomado de convicção dos seus pecados e tomado de convicção de que Jesus poderia perdoá-lo, restaurá-lo e mudar a sua vida. E ele naquele dia tem um encontro com Deus, um impacto com Deus, sai de dentro desta reunião inflamado, e a partir da sua vida nasce um dos maiores avivamentos. Esse missionário era John Wesley, e o avivamento wesleyano partiu a partir de um missionário que entra morto dentro de uma igreja, mas que pela exposição da palavra de Deus sai de lá inflamado. Oh, queridos, oxalá se Deus nos desse um impacto tão grande que saíssemos da igreja carregado, que saíssemos da igreja com o coração ardendo, inflamado, tocado pela unção de Deus, tocado pelas brasas tiradas do altar, como tocou em Isaías. E quando o céu brada, quem enviarei? Ele diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O apóstolo Paulo, ele anuncia Jesus, ele fala de Jesus. Vou deixar o esboço aqui, que eu já estou seguindo ele mesmo. O apóstolo Paulo fala com os irmãos que ele é grato pelo que Deus tem feito em Roma. Paulo diz que tem orado incessantemente a Deus por eles. Paulo diz que o desejo dele é ir em Roma e poder cooperar para que haja fruto mútuo entre eles e para que ele pregue o evangelho em Roma, uma vez que Roma também estava debaixo da sua jurisdição ministerial. Deus enviou ele ao mundo e por causa disso ele diz: eu sou devedor. Por que que Paulo é devedor? Porque Deus deu a ele um ministério universal e ele deveria pregar o evangelho ao máximo de pessoas possível, mas ainda ele não havia estado em Roma, e ele olha para Roma e diz: eu sou devedor a gregos, bárbaros, servos e livres. Será que nós como igreja sentimos a mesma coisa? Olhamos para o mundo e podemos dizer: somos devedores. Nós temos uma dívida com o pecador. Nós fomos chamados como igreja para pregar o evangelho. E Paulo diz: se eu prego o evangelho, não tenho do que me gloriar.
Pois a mim foi imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho de Jesus. Esta é a maior tarefa da igreja, é testificar de Jesus. Mas a igreja, num sentido geral, ela está tão enferma que ela passa mais tempo cuidando das suas feridas do que atacando o inferno. Ela passa mais tempo se lamuriando por aquilo que não tem do que cumprindo a sua chamada de anunciar Cristo. Isso porque ainda não entendeu a sua identidade como peregrino no mundo. A maior tarefa da igreja é pregar o Evangelho, e o que Deus dá a ela nessa terra é apenas uma ação secundária de Deus na igreja. O maior objetivo da igreja é que ela seja representante do reino na terra. Eu e você representamos um reino, representamos um rei, representamos uma mensagem. E nós não entendemos que por causa disso o mundo nos odeia. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus está intercedendo pelos seus discípulos em João 17. E ele diz assim: Senhor, Pai, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. E Jesus disse: eles não são do mundo, como do mundo eu também não sou. Entende uma coisa? Quando a palavra de Deus entra em você, automaticamente o mundo passa a te odiar. A partir do momento que você anda com Jesus, você continua sofrendo, mas o seu sofrimento muda de motivação. Você sofria pelo pecado, agora você sofre por causa dele, porque ele foi rejeitado embaixo. E você também, como discípulo dele, vai ser rejeitado. Mas enquanto isso, automaticamente nós anunciamos o Evangelho, até que esse sofrimento cesse e nós recebamos o que por herança nos está garantido. E o sofrimento do tempo presente em nada há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu sei que uma palavra de bênção é muito bom. Eu ia pregar Josué capítulo 1. Aonde por a planta dos seus pés, Deus te dará por herança. Vai porque eu sou contigo como eu fui com Moisés. É bom pregar mensagens assim, que levantam o ânimo e o povo diz: nossa, eu vou conquistar o mundo. Mas é bom quando Deus nos exorta. Quando Deus nos faz enxergar o Evangelho tal como ele é, a nossa responsabilidade como igreja. E Paulo diz: eu sou devedor. E ele diz: eu sou devedor a todos e devo pregar a todos e mais. Eu estou pronto a ir até Roma e vos anunciar o Evangelho. Você está pronto? Nós estamos sempre prontos a receber as bênçãos. Estamos sempre prontos para receber boas profecias. Estamos sempre prontos para receber as bênçãos de Deus. Mas estamos prontos para servi-lo? Estamos prontos para obedecê-lo? Estamos prontos para entregar tudo o que somos e temos? Estamos prontos para cumprir o chamado de Deus em sermos suas testemunhas e fazermos com que o nome dele seja conhecido? Porque ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Você já teve aquela experiência de estar passando na rua, debaixo do seu braço ou na sua mão estar carregando a Bíblia, e você ter vergonha de estar carregando uma Bíblia? Você já teve aquela experiência de você viver uma situação que exige uma postura de cristão, e você diz: se eu agir assim, o que as pessoas ao meu redor vão pensar? Você já reparou que a linguagem muitas vezes muda quando você está no meio de cristão e quando você não está no meio de cristão? Eu já vi muitas pessoas assim. O comportamento dele muda, a linguagem dele muda, porque a circunstância acaba ditando como ele deve falar, como ele deve andar e como ele deve agir. Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por que eu não me envergonho? Porque ele é o poder de Deus. Será que nós cremos que o Evangelho é poder? Nós cremos que de fato a mensagem de Cristo transforma as pessoas? Que de fato o Evangelho muda a vida das pessoas?
que o Evangelho de fato recupera as pessoas mais entregues ao pecado. Nós cremos que o Evangelho ainda coloca o paralítico de pé, faz o cego ver, o surdo ouvir, as famílias serem restauradas, o casamento ser restaurado, o pecador ser regenerado, mudado. Ainda nós cremos que o Evangelho é poder. Porque ele é o poder de Deus. E é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa quão pecador alguém seja, o Evangelho tem poder de resgatá-lo. Talvez você é crente, mas seu marido não é. O Evangelho tem poder de alcançar ele. Talvez você é crente, mas sua esposa não é. O Evangelho tem poder de resgatar ela. Talvez você é crente, mas os seus filhos estão se enveredando por caminhos tortos. Você, querido, precisa crer que o Evangelho pode mudar a vida deles. Você tem que crer que quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu preciso confiar, porque o mais Ele fará. Nós precisamos desse poder. Não precisamos apenas acreditar que o Evangelho é poder. Precisamos viver esse poder. E é a fé que faz com que esse poder seja derramado sobre nós. Amém, queridos? Paulo vai dizer: esse é o Evangelho que eu tenho pregado. É o Evangelho de mudança. É o Evangelho de transformação. É o Evangelho que tira um homem das drogas e coloca ele de forma honesta e justa dentro de uma sociedade. Nós precisamos crer nessa mensagem. Talvez você está quebrando cabeça com pessoas até da sua família. Porque eu já vi crentes assim, eu chego na casa de alguém, às vezes para orar, ou às vezes para aconselhar, a esposa diz: ó, pastor, não tem jeito com esse camarada não. O cara não vai para a igreja e a mulher se levanta contra ele, fala que ele vai para o inferno, fala que ele não é de Deus, fala na cara dele, ele é uma pedra de tropeço. Isso não opera mudança. As pessoas podem se defender da nossa pregação, mas não podem se defender da nossa oração. Coloca ela no seu joelho e diz: Senhor, o Evangelho é poder. Quando eu falar de Jesus, não vai ser para acusar. Não vai ser para dizer, isso não pode, tá, filho? Quando você chegar, Deus já vai ter trabalhado, porque no oculto você colocou ela no seu joelho. E quando você se colocar diante dela, Deus vai ter trabalhado no coração dela. Aí você vai fazer o quê? Vai falar do Evangelho. E o Evangelho vai transformar ela. Porque o Evangelho é poder de Deus. Só o Evangelho muda o coração do homem. Amém, queridos? Vamos orar? Pode se colocar de pé, por gentileza? Quantos querem ser escravos de Jesus? Quantos creem que foram chamados e enviados para pregar a mensagem de Deus? Que essa mensagem se trata de Jesus revelado nas Escrituras. Quantos estão prontos e não se envergonham do Evangelho? Você sabe, querido, que você falar de Jesus para uma pessoa e essa pessoa nunca mais ser a mesma? Foi isso que aconteceu comigo e aconteceu com você. Eu tive uma vida perdida, mas um dia um missionário falou de Jesus para mim. E no dia seguinte eu já não era o mesmo. Dias depois falaram: o que aconteceu com o Helder? Ele mudou. As atitudes dele é diferente, as palavras dele é diferente, a conduta dele é diferente. O que aconteceu com ele? O Evangelho é poder de Deus. Às vezes a gente acha que a pregação, que o culto tem que ser aquele... Jesus se assentava e falava de forma tranquila. E a sua palavra entrava no coração das pessoas.
Esses dias atrás, para me orar com você, eu estava indo para a igreja e encontrei 2 amigos mais velhos do que eu, e eu sabia que eles estavam há muito tempo enfurnados nas drogas. E quando eu vi eles lá na frente, eu disse: eu estou pronto, porque não me envergonho do Evangelho. Eu me aproximei deles e disse: eu não poderia passar deles sem falar de Jesus. Eu abracei um deles e em no máximo 5 minutos eu expliquei o Evangelho. Falei da cruz, falei do sangue, falei do arrependimento, falei da fé, falei da salvação, falei do pecado, falei do inferno, falei do céu, rapidamente. Não foi programado por mim, eu não programei, eu não saí de casa com um esboço falando: eu vou pregar isso, não, nem eles esperavam que eu os abordasse, nem eu esperava abordá-los. Mas eu não sou igreja só dentro de 4 paredes. O Espírito não fala comigo só no culto. Eu não devo falar de Jesus só quando os pecadores vêm dentro da minha igreja. Eu abracei um deles e falei no máximo 5 minutos. Não houve uma introdução de oração e louvor para ir já massageando o coração. Eu não tinha tempo para isso. Eu falei com eles 3 a 5 minutos e eu segui o meu caminho. No dia seguinte eu entrei dentro da igreja e eu vi um dos 2 lá dentro da igreja com a Bíblia na mão. Eu esperava que quem fosse seria o outro, porque esse que foi estava distraído mexendo nas coisas e eu achei que nem atenção ele estava dando. Mas quando o Espírito busca um coração, ele quebranta ele. Você não sabe, querido, enquanto você prega e depois que você prega, você até esquece que pregou, mas o Espírito, longe do seu alcance visual, está trabalhando. Eu entrei feliz da vida e disse: moço, estou feliz demais de você estar aqui hoje. E ele disse: durante toda a noite, aquela palavra doeu tão fundo na minha alma, queimou tão profundo no meu ser, que eu levantei de manhã e disse: eu não posso viver longe de Deus. Estava na oração de manhã, no culto à noite, oração de manhã, no culto à noite, 5 minutos, 5 minutos, o evangelho de poder entrou, arrancou ele das drogas, arrancou ele do pecado, e entrou dentro do coração dele, e trouxe a ele vida. O Evangelho é poder, e não há nada melhor do que você ver uma pessoa perdida, arrasada, escravizada, e depois você vê ela livre, feliz, alegre. Rabaia seca, andaravassúria, andacaia cega. Labassucova, nagasséria, andarabacai. Aleluia. O poder do Evangelho está aqui nesta noite. Porque Jesus continua vivo, Ele ressuscitou e o seu nome ainda tem poder. E eu queria nesta noite convidar você a orar comigo. Ramaia, Sérgia, Andaragassúria. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Eu queria orar com você nesta noite. E eu queria que você, ao orar, pedisse a Deus que esse poder pudesse não apenas estar na sua vida, mas se manifestar através da sua vida.
Talvez há pessoas que ainda não foram transformadas porque você nunca ousou falar do nome de Jesus. Mas quando você começar a falar, as correntes, aleluia, oh aleluia, Ramaia Sergia da Calavassúria. Quando você começar a falar, os grilhões vão começar a quebrar, os pensamentos começarão a ser transformados. E o filho que sai de noite sem te dar nenhuma explicação vai chegar perto de você dizendo: mãe, eu quero ir para a igreja, pai, eu quero ir para... porque o evangelho é poder. O evangelho vai mudar, diga comigo, o evangelho vai mudar. O evangelho vai transformar, diga. O evangelho vai trazer mudança, o evangelho vai trazer salvação, o evangelho vai quebrar corrente, o evangelho vai libertar, vai transformar, porque o evangelho ainda é poder de Deus. Oh, aleluia. Deus, em nome de Jesus, o teu filho amado que veio a este mundo e morreu por nós, é no nome dele, Pai, que nós estamos aqui reunidos nesta noite. Nós cremos que o evangelho continua e sempre será o poder do Senhor. Por isso, Pai, é no nome de Jesus de Nazaré que eu te peço que o poder que emana do nome de Jesus, o poder que se revela nas sagradas escrituras, o poder do Senhor que transforma e salva pela fé em Jesus Cristo, eu te peço que esse poder comece a ser derramado sobre a vida daqueles que aqui estão nesta noite, Senhor. E esse poder vai impactar a vida deles, esse poder vai curar a vida deles, esse poder vai levantar a vida deles, esse poder vai trazer ânimo a eles, e esse poder vai se manifestar através da vida deles e vai alcançar outras pessoas e os levarão também a ser pertencentes ao teu reino. Haverá uma mudança, haverá uma transformação, haverá uma revolução, porque o evangelho vai manifestar-se com poder. Por isso que toda corrente raia cerca andarai. Oh, aleluia, toda ação do inferno vai cair nesta noite. Todo trabalho e toda ferramenta não prosperará. Todo levante do inferno vai sucumbir diante do poder do evangelho, porque ele não tem poder, ele não pode contra o povo de Deus. Sobre nós está o sangue de Cristo, sobre nós está o Espírito de Cristo, sobre nós está o poder de Cristo. Senhor, nós vamos vencer no poder do evangelho. Nós vamos avançar no poder do evangelho. Nós vamos conquistar no poder do evangelho. O diabo está tentando roubar os filhos, o diabo está tentando roubar o casamento, o diabo está tentando roubar a saúde, e nós vamos contra ele no ímpeto do evangelho. Porque a tua palavra diz: esta é a minha igreja, a mensagem está nela, a palavra está nela, a verdade está nela. Esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó Deus, em nome de Jesus, que todos saiam daqui nesta noite na força do evangelho, no ímpeto do poder que há no seu nome. Ó Deus, se nós entendermos isso, Senhor, nós vamos romper. A virtude desse evangelho está aqui nesta noite. Em nome de Jesus, todos quantos estão enfermos, todos quantos estão doentes, todos quantos estão sendo bombardeados na sua família pelo inferno, todos quantos estão vendo os teus caminhos atados e embaraçados, nesta noite, no nome de Jesus,
No nome de Jesus. No nome de Jesus, que todos nesta noite recebam cura. Nesta noite recebam a providência de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Em nome de Jesus. Que o teu poder esteja sobre o teu povo. Em nome de Jesus.